Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Espero que sim. Vamos começar mais uma semana e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Está escrito assim na palavra do Senhor: Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam isso por interesse pessoal ou por desejo tolo de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Outra tradução, versículo 3, está escrito assim: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, considerando os outros superiores a vocês. Nós precisamos aprender e desenvolver o viver sem vaidade, porque isso é algo que agrada a Deus. E essa passagem de Filipenses, capítulo 2, no versículo 3 especificamente, nos ensina a agir sem egoísmo ou vaidade, considerando as outras pessoas como mais importante do que nós mesmos. Esse versículo nos chama a refletir sobre as nossas motivações, sobre a intenção do nosso coração, sobre puxarmos e termos aplausos, reconhecimentos, validações. É isso que esse versículo nos chama a refletir. A nossa motivação e a viver com humildade e serviço ao próximo, as pessoas que estão à nossa volta, a quem nós podemos ter acesso. E às vezes não é nem um acesso físico. Hoje, nessa era de redes sociais, às vezes você vai ver um conteúdo e alguém viu que você viu aquele conteúdo e de repente a dona, o dono daquela página te manda uma mensagem. E você, quando trata bem aquela pessoa, quando trata com respeito aquela pessoa, quando trata ela com empatia, com educação, com respeito, aquela pessoa ela se sente amada. Porque até nas redes sociais hoje, as pessoas são ríspidas umas com as outras. As pessoas são orgulhosas umas com as outras. As pessoas tentam menosprezar até pessoas que não conhecem. Eu não sei se você já viveu um caso assim, ou já viu alguém, ouviu alguém falar sobre isso, mas eu já presenciei. Inclusive pessoas que foram mal educadas, com pessoas que às vezes respondiam um comentário. Aí estava atendendo do outro lado de uma ligação. Então nós precisamos perceber que as pessoas que estão à nossa volta e as pessoas que nós vamos lidar são a referência de se nós estamos sendo pessoas humildes, se nós estamos sendo pessoas vaidosas, se nós estamos sendo pessoas orgulhosas, egocêntricas, maliciosas, sem educação. É só nós que podemos olhar para nós e enxergarmos isso tudo. Não é verdade? Eu até vi isso tudo em outras pessoas. Mas o que eu podia fazer? Além de olhar para essas pessoas e falar assim, para de tratar essa pessoa dessa maneira. Que culpa essa pessoa tem do problema que você encontrou? Essa pessoa não é responsável por isso. Mas a intenção de mudar, reconhecer e fazer diferente era da outra pessoa. Teve pessoas que sim, ouviram, aceitaram e mudaram a sua rota. E eu permaneci do lado dessas pessoas. E teve outras pessoas que não reconheceram, não mudaram e que se afastaram. Porque quando você faz aquilo que é correto, quando você
cumpre princípios, quando você vive uma vida onde a vaidade não faz parte da sua vida, as pessoas que são vaidosas, as pessoas que são orgulhosas, as pessoas que desrespeitam os outros, as pessoas soberbas, elas vão saindo de perto de você. Porque é como se você tivesse uma luz, um refletor. E essa pessoa, quando olha para você, ela se sente incomodada, ela se sente diminuída, é ela que se sente mal por aquilo que você representa. Então elas mesmas se afastam, entende? Então é a nossa maneira de agir, a motivação que está dentro de nós que vai nos mostrar que tipo de ser humano nós estamos sendo. Nós estamos sendo o que Jesus deixou escrito, de sermos imitadores dele, de fazermos ele feliz por estarmos escolhendo andar como ele andou, a fazer o que ele fez. Nós vivemos em um mundo onde a competição e o desejo por reconhecimento são muito comuns e as pessoas fazem de tudo. Tudo que você imaginar e até o que você não imaginar, elas fazem para ser reconhecidas. No entanto, eu e você, nós somos chamados para agir de maneira diferente. A ambição egoísta e a vaidade, ela nos afasta da verdadeira felicidade, da paz, da tranquilidade, da presença de Deus. Porque se nós que somos seres humanos, às vezes não conseguimos ficar perto de pessoas egoístas, vaidosas, avarentas, egocêntricas, soberba, imagina como que nós ficaríamos perto de Deus. Deus sendo totalmente o oposto, Deus sendo amor, Deus sendo fidelidade, Deus não fazendo acepção de pessoas, Deus se relacionando com todo mundo e a gente ali cheio de vaidade, cheio de soberba, cheio de orgulho, tentando chegar perto de Deus, não vamos conseguir. Porque assim como o ser humano não consegue ficar perto do outro, porque ele parece um refletor mostrando os erros dele, assim também é a pessoa que não quer mudança quando ela se apresenta diante de Deus. Porque quando nós nos apresentamos diante de Deus, Deus ele começa a revelar aquilo que está em nós, que não agrada a Ele. Se nós formos pessoas vaidosas, nós vamos nos afastar de Deus, porque nós não queremos mudança. Nós queremos aquilo que Deus pode nos dar, mas nós não queremos nos moldar aquilo que Deus tem e quer para nós. Agora, se nós somos pessoas humildes, nós vamos reconhecer os nossos erros, nós vamos nos arrepender dele e nós vamos deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de nós. Então, esse versículo está dizendo para a gente considerar os outros superiores a nós. O que isso significa na realidade? Não significa você se desvalorizar, mas sim praticar a empatia, o amor, o respeito. Hoje em dia nós vemos pessoas desrespeitando as outras por causa de time de futebol, por causa de religião, por causa de hábitos que as pessoas fazem e que não aceita que a outra não faça. Pessoas que querem impor a sua vontade. Isso é um desrespeito, isso é uma vaidade. Sabe quando você é uma pessoa que quer ter a última palavra sempre? Isso é errado, isso é vaidade. Tudo bem você ter um posicionamento e a outra pessoa ter um posicionamento. Se você souber respeitá-la e ela também souber respeitar você, vocês dois vão viver muito bem. Agora, se você desrespeitar ela ou ela te desrespeitar, vocês dois não vão conseguir ficar num círculo de amizade, de convivência, de relacionamento, porque sem respeito não tem como você conviver com ninguém. E o respeito, ele também está em você ser humilde, em você entregar amor, empatia para as outras pessoas. E ninguém melhor do que Jesus Cristo como exemplo dessa humildade para nós seguirmos. Ele, sendo Deus, ele não se apegou ao seu status, mas ele se fez servo, obediente. Se você pegar Mateus, Lucas, Marcos, João, você vai ver que sempre Jesus ele fala: eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade do Pai. Então ele não estava aqui fazendo o que ele queria, ele estava aqui em obediência.
Ele não veio para esse mundo porque ele teve vontade. Ele não enfrentou a cruz porque ele teve vontade, mas porque essa vontade partiu do coração de Deus e Jesus Cristo se disponibilizou a obedecer. Então Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo de ser humano com humildade, como servo. Jesus Cristo, ele nos mostrou que a verdadeira grandeza está em servir as outras pessoas. Quando Deus criou o ser humano, ele fez o ser humano para se relacionar. E quando existe vaidade, ninguém consegue se relacionar com ninguém. Quando nós colocamos os interesses das outras pessoas acima do nosso, nós refletimos o caráter de Cristo e cumprimos o propósito de Deus para a nossa vida. Como é isso, Jaqueline? Às vezes, o seu cônjuge, o seu filho está precisando de uma coisa que você gostaria de fazer outra. Por exemplo, às vezes a pessoa quer ir no cinema e você quer ficar dentro de casa. Aí você vai abrir mão da sua vontade de ficar dentro de casa para ir no cinema com quem você ama. Porque você quer ter momentos que você demonstre o seu amor. Não é falar eu te amo, mas não faço nada por você. Eu te amo, mas não renuncio nada por você. Eu te amo, mas eu não consigo ficar do seu lado. Isso não é amor, sabe? Isso é apego. Então, quando você se relaciona com respeito com as outras pessoas, você entende que todo relacionamento é uma via de mão dupla, sabe? Um vai e o outro vem. Então, o que acontece? Eu renuncio de vez em quando para o meu cônjuge, para o meu filho, para as minhas amigas, para as pessoas que eu amo, sabe? E o inverso também acontece. Eles também renunciam para estar perto de mim, para conviver bem comigo. Essa é uma prática que nos leva a saber nos portar e conviver com todas as pessoas à nossa volta. Claro, aquelas que quiserem conviver conosco, porque tem algumas que não vão querer e tudo bem. Isso é conteúdo da outra pessoa, não é seu. Isso é responsabilidade da outra pessoa, não é responsabilidade sua. A sua responsabilidade é você saber os princípios e as bases que você tem que seguir. E o que o outro não aceitar, tudo bem, é responsabilidade dele. E talvez ele vai encontrar uma outra pessoa que pense como ele, que haja como ele e que vai fazer ali a sua tribo. Então, a prática da humildade do serviço, ele transforma a nossa perspectiva. E também a comunidade ao nosso redor. Aqueles que não quiserem andar nas mesmas pegadas que você, nas mesmas pegadas que Cristo, eles vão se afastar, infelizmente. Então, não tem como você prender ninguém perto de você porque você ama. O que você pode fazer é o que muitos fazem, orar e confiar que uma hora Deus encontrará essa pessoa e abrirá a mente dessa pessoa e transformará a visão dessa pessoa para ela enxergar de uma maneira diferente. Por mais que você ame, você não consegue transformar ninguém. Por mais que você se esforce, você não consegue transformar ninguém. O único que tem o poder de convencer o ser humano para que haja uma mudança, uma metanoia, uma transformação é o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós aprendemos isso, nós passamos a viver dessa maneira, mostrando o amor de Deus de forma prática e impactando positivamente as pessoas ao nosso redor. Que nós possamos buscar a graça de Deus para viver assim todos os dias da nossa vida, encontrando a verdadeira grandeza na humildade e no amor. Humildade e serviço para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Então pratique a empatia, colocando-se no lugar do próximo diariamente, não é de vez em quando. Sirva aos outros voluntariamente, priorizando as suas necessidades antes das suas mesmas. Se você pode tratar bem, se você pode tratar com respeito, faça isso. Entregue o seu melhor, porque tudo aquilo que você entregar de seu melhor, pode ter certeza que você vai ter uma recompensa do Pai Celestial. Busque inspiração em Jesus Cristo, porque Ele é o nosso modelo que não erra. Viva sempre com humildade, com amor sacrificial constante naquilo que depender de você.
Não deixe que o mal do outro te faça ser uma pessoa má e amarga por causa do conteúdo do outro. Escolha os seus conteúdos para que você possa viver uma vida resplandecendo a presença de Deus em você. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar pela porção da tua palavra e por mais uma semana que o Senhor nos tem dado para podermos vivenciar a verdade da tua palavra. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a viver com humildade e com amor, seguindo sempre o exemplo de Jesus Cristo que o Senhor deixou escrito na tua palavra, para que pudesse ser o nosso norte, a nossa bússola, o nosso direcionamento. Que nós possamos colocar as outras pessoas acima de nós mesmos, servindo com alegria e sem egoísmo naquilo que estiver ao nosso alcance. Transforma os nossos corações para refletirem a graça do Senhor e a bondade do Senhor. Dai-nos força para amar o próximo e cuidar do próximo diariamente, naquilo que vier à nossa mão, que possamos fazer com excelência, como se estivéssemos fazendo para o Senhor, Pai. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesse dia e nos dê uma excelente semana. Fique com Deus e um grande abraço.